Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar na parte de equilíbrio químico sobre as constantes de equilíbrio, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos conhecer os tipos de equilíbrio químico. É chamado de equilíbrio químico homogêneo, tal como lá no primeiro ano a gente estudou sistemas homogêneos e heterogêneos, aquele onde os reagentes e produtos estão todos no mesmo estado físico. Lembra, no primeiro ano, os homogêneos, né, formavam apenas uma fase, heterogêneo duas ou mais. Então, aqui, quase que a mesma coisa. Então, os homogêneos são formados por aqueles onde os reagentes e produtos estão no mesmo estado físico, seja líquido ou gasoso. Exemplos que a gente tem aqui, veja, o hidrogênio mais o cloro, formando ácido clorídrico, tudo gasoso. NO mais Cl2, formando 2NoCl, também todos os componentes gasosos. Para o equilíbrio químico heterogêneo, acontece quando os reagentes e os produtos estão em estados físicos diferentes. Por exemplo, gasoso formando líquido, sólido formando gasoso, enfim. A gente tem, vejam só o exemplo, Na2CO3 estado sólido, Na2O também sólido, CO2 estado gasoso. Então, ali a gente tem dois estados físicos diferentes, né? Aqui também, vejam, CH3OH, que é o álcool, o metanol, mais o oxigênio gasoso, formando CO2 e H2O em estados gasosos. Então, aqui a gente tem exemplos de equilíbrio heterogêneos. Bom, vamos à constante de equilíbrio químico em termos de concentração. Nós vamos falar em termos de concentração e em termos de pressão, tá? A constante de equilíbrio, a gente vai estar chamando de Kc, K de constante e C de concentração. Ela é uma expressão matemática que vai indicar as quantidades de produto e reagente no estado de equilíbrio, certo? Essa relação entre as concentrações molares dos reagentes e produtos, a gente vai estar fazendo sempre elevado aos seus respectivos expoentes. Lembrando vocês que mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópicas, como átomos e moléculas. Então, aqui eu tenho a equação geral, A mais B, resultando C mais D. E aí, o Kc do equilíbrio, né, acima, vai ser definido pela multiplicação, como a gente viu lá em cinética, multiplicação, olha, veja aqui, das concentrações dos produtos primeiro, tá certo? C vezes D, dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes. Tal como na cinética, pessoal, a gente vai estar colocando a concentração representada pelos colchetes, tá certo? Então, olha lá. Todas elas vão ser elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Como assim? O número que vem aqui na frente da substância tem que estar elevado aqui, tá? É o nosso expoente, a nossa potência, certinho? Bom, aqui C e D representa a concentração dos produtos, A e B a concentração dos reagentes, e A, B, C e D minúsculos representam os coeficientes, né? Quantidade que vem na frente. As concentrações são sempre expressas em mol por litro. Características da constante de equilíbrio. Primeiro, Kc, pessoal, não possui unidade. Ele é um número adimensional, ou seja, puro. Algumas questões de vestibular, quando a gente baixa, ainda trata Kc como um número provido de unidade. A gente vai ver mais tarde num exemplo que nós vamos fazer, mas não se usa mais, tá? Kc não possui unidade. Kc é uma constante para uma reação a uma determinada temperatura. Então, se a temperatura da reação sofrer alteração, Kc também vai se alterar, tá? Para reações endotérmicas, o valor numérico de Kc aumenta. A gente sabe que o endotérmico absorve calor, então se você aumenta o calor, favorece o endotérmico, Kc também aumenta. Para as reações isotérmicas, diminui com a temperatura. Sólidos e líquidos puros, gente, não são inclusos na expressão do equilíbrio, tá? Somente gasosos e aquosos. E a reação precisa estar balanceada, com os coeficientes escritos com o menor número inteiro possível, para a gente poder obter o valor correto para Kc, né? Então, observar antes, a equação está balanceada, porque senão você vai elevar números errados e isso seu cálculo vai sair todo errado. Vamos aos exemplos. Então, eu tenho aqui a reação de formação da amônia, N2 mais H2, formando 2NH3, todos gasosos. Quando eu pedir a expressão de Kc, vai ficar da seguinte maneira.
primeiro produto, NH3, elevado ao quadrado, né, que é o coeficiente que vem aqui na frente, dividido pela concentração dos reagentes, N2 vezes H2 elevado ao cubo. Muito fácil, né? A gente só tem que estar atento ao estado físico. Próximo exemplo, Na2CO3 sólido, Na2O mais CO2. Aqui eu tenho dois componentes sólidos. Então, quando eu for fazer a expressão de Kc, somente o gasoso vai aparecer. Então, vai ficar Kc igual a CO2. Só isso, tá? Se o CO2 estivesse do lado do reagente e do lado do produto fosse os sólidos, ficaria 1 sobre CO2. A gente não precisa colocar 1 aqui no denominador, né, representando o reagente, porque não vai fazer diferença. É 1. E mais uma, olha só. Fe sólido mais Cu2+, que é o cobre aquoso, formando Fe2 mais aquoso, mais o cobre sólido. A expressão de Kc fica Kc Fe2 mais aquoso sobre Cu2+, tá? Os sólidos não entram. Nós podemos calcular Kc também, né? Claro. Então, a uma dada temperatura. Então, olha só, analisar a reação de equilíbrio que ocorre aqui entre o dióxido de enxofre e o oxigênio, produzindo SO3, que é o trióxido de enxofre, certo? Então, a reação já está em equilíbrio e balanceada a uma dada temperatura, e aqui nós temos as concentrações de cada um deles, né? Do SO2, do O2 e do produto SO3. Então, vamos primeiramente montar a equação de Kc, tá? Aqui. Primeiro, produto SO3 elevado ao quadrado, dividido pelo SO2 elevado ao quadrado também, vezes O2, tá? Então, a expressão de Kc está pronta. O que a gente faz agora? Substitui os valores. Então, SO3 eu tenho 1,1, está aqui. SO2, 0,90 ao quadrado, não se esqueçam, tá? E o O2, 0,5. Resolvendo aqui essas continhas, né? Fazendo a potenciação e multiplicando, resultado 4,3. Aqui a gente tem um exercício exemplo utilizando o gráfico. Então, o estudante introduz 0,3 mols de NH3 gasoso em um recipiente fechado com 1 litro, né, de 1 litro, a 25 graus. E observou as variações das concentrações das espécies que participam do equilíbrio, como a gente está vendo no gráfico a seguir. Então, observem bem o gráfico, cada curva, identifique quem é reagente, quem é produto, as quantidades, tá? Para você poder avaliar a sua equação. Aqui a gente tem a equação global, vejam, N2 mais 3H2 formando 2NH3, certo? Mesmo que a gente não tivesse essa equação, pessoal, dava para a gente identificar, olha só, o reagente é aquela curva ou reta, tanto faz, que vem diminuindo a sua quantidade. Os produtos sempre partem aqui do zero, né, do encontro do eixo, aumentando a sua quantidade, tá? Então, aqui eu tenho NH2 acima, o H2 por ser maior quantidade. Aqui ao lado, olha, a concentração que foi dada lá no exercício, 0,3 mols de amônia, concentração inicial, a gente sabe que ela diminui, de H2N2 começa no zero, mas vai para 0,1, 0,15 e 0,2, tá? Então, vamos continuando. Determine, letra A, o tempo em que a reação demorou até atingir o equilíbrio. Gente, muito fácil, é só você observar no gráfico. Não é lá, equilíbrio? Qual a região onde as três estão em equilíbrio? Vejam, a parte aqui onde elas estão constantes. Quando que isso aconteceu? Em 16, né? Então, aqui nossa resposta, 16. Letra B, o valor numérico da constante Kc. Então, como a gente viu no slide anterior, a gente vai ter que montar a expressão e substituir para encontrar o valor de Kc, tá? Então, a gente sabe que a reação reversível, ela entra em equilíbrio quando a velocidade das reações direta e inversa estão em equilíbrio, estão iguais. Então, isso vai acontecer quando atinge 16 segundos, tá? O tempo está em segundo, como a gente já havia respondido. Letra B. Para calcular a constante de equilíbrio, é necessário primeiro a gente escrever a expressão de Kc, tá? Então, vamos lá. Olha, vai ficar Kc igual a N2 vezes H2 elevado ao cubo, dividido por NH3. Então, aqui a gente tem o Kc montado. Vou voltar lá na equação rapidinho. Desculpa, voltei muito. Desculpe.
Só pra gente ver, olha só. Primeiro produto, depois reagente, tá? Então, a gente tem N2 vezes H2 ao cubo sobre NH3 ao quadrado. Então, a gente vai pegar aqui e substituir, né? 0,15 para o N2, vejam. 0,2 para o H2, ok? Não se esqueça que é elevado ao cubo. E o NH3 é a concentração inicial dele, 0,3, desculpa, é a concentração final dele, 0,1 elevado ao quadrado, ok? Aí, o que que a gente faz? Resolve a nossa continha lá e dá o valor de Kc, 0,12. Lembram que eu falei que alguns ainda insistem em colocar a unidade para Kc, como apareceu aqui, mas não se usa, tá, gente? Kc é adimensional. Eu deixei só para mostrar para vocês que essa questão que eu copiei e colei ficou com a expressão de Kc, tá? Mas não se usa mais. O cálculo da constante de equilíbrio ela é importante porque ela transmite algumas informações a respeito do equilíbrio químico, se ele está deslocado ou não e para qual sentido, né? Então vejam as seguintes informações. Quando você faz o cálculo de Kc e ele fica igual a 1, significa que a concentração dos reagentes e produtos é igual e a reação está em equilíbrio. Então veja que o nosso gráfico, aqui a curva de reagente, aqui é a curva de produto. Vejam que tem um momento que eles se encontram e viram uma linha só, né? Então, isso aqui acontece, gente, quando o valor de Kc é igual a 1, eles estão em equilíbrio. E a concentração de reagente é igual à concentração do produto, tá? Se Kc for maior que 1, isso significa que os produtos estão em maior concentração. Então, vejam, olha, a curva do produto vai sobrepor a curva dos reagentes, por eles estarem em maior concentração, tá certo? Então, essa reação ela ainda não atingiu o equilíbrio, ela está deslocada no sentido da formação dos produtos, tá? Ou seja, está deslocada para a direita. Quando o Kc é menor do que 1, os reagentes agora é que estão em maior concentração. Então, a curva do reagente vem aqui por cima. Observe bem que elas não se encontram, tá? Elas estão bem próximas, mas elas não se encontram, certo? Então, a reação ainda não atingiu o equilíbrio, ela está deslocada no sentido da formação dos reagentes, que é para a esquerda, certo? E por último, a constante de equilíbrio em termos de pressão. Bem semelhante, né? Ela é representada pela sigla, pelo símbolo Kp, constante de pressão. A gente viu Kc e agora Kp. E ela é determinada quando pelo menos um dos componentes do equilíbrio esteja no estado gasoso. Pressão é só para os gasosos, tá? Então, vejam, olha, eu tenho aqui essa equação, 2NO2, formando 2NO mais O2. Para a gente expressar essa constante, nós vamos seguir o mesmo princípio de Kc, ou seja, produtos no numerador, reagentes no denominador, tá? Aí, gente, lá na concentração, a gente colocava colchete. Aqui eu vou colocar parêntese, e o P do Pzinho, esse Pzinho aqui da pressão parcial de cada um dos componentes, tá? Então, olha só, a única diferença, como eu já falei, né, a gente vai colocar as pressões parciais em vez de concentração. Se tiver número na frente, coloca lá como potência, né, expoente, mesma coisa, tá? A próxima equação, CO3 mais CaO, formando Ca mais CO2. Então, eu só tenho um gasoso. Kp vai ser pressão parcial de CO2. E é assim que a gente faz o cálculo de Kp, ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.